Tá saindo som aí, Flávio? Ah, que ótimo. Legal. Ok, Flávio. Tá ouvindo, né? Ok, Flávio. Flávio, só uma coisa, as pessoas vão interagir enviando mensagem ou elas vão falar alguma coisa aí? Tá bom. Então vamos começar. Então, gente, boa noite. Bonjour, né, para todo mundo. A gente vai começar aqui o programa Lives, hashtag Cultura na UFG. Né? Desde já eu queria agradecer ao Centro Cultural UFG, a PROEC e os parceiros SECOM UFG, Rádio Universitária e TV UFG.
Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês diretamente de Paris, né? Confinamento para todo mundo, mas aí essa é a realidade, né? Temos que seguir as normas. Bom, primeiramente, eu queria me apresentar para quem não conhece. Eu sou o Dionis Correntino, eu sou professor da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Neste momento, eu estou cursando doutorado na Unicamp, com orientação do professor Paulo Tiné e do professor Rafael dos Santos, né? São dois professores lá da área de música popular e também das musicologias do jazz e da história da música brasileira, né? Nesse momento eu estou em Paris porque eu fui contemplado com uma bolsa da CAPES, é uma bolsa que permite um estágio de doutorado sanduíche, né? Eu fui contemplado porque eu fiz um projeto, né, articulado com uma temática que um professor daqui da Sorbonne, do Instituto de Musicologia da Sorbonne, também pesquisa, né? Ele se chama Laurent Cuny, ele é um músico, assim, espetacular, um musicólogo impressionante, assim, o saber dele, a cultura que ele tem sobre jazz, né, sobre a música jazzista, é uma coisa impressionante. Ele é um musicólogo do jazz, né? E o Laurent Cuny, ele trabalhou muito tempo com o Gil Evans. O Gil Evans, para quem não sabe, ele foi arranjador do Miles Davis, né? E foi professor também de uma compositora bastante famosa agora na cena internacional do jazz, que é a Maria Schneider, né? Ele trabalhou algumas coisas com a Maria Schneider. Né? Quer dizer, a Maria Schneider trabalhou com ele algumas coisas, né? De aula, de orientação. Bom, primeiramente, eu queria falar assim um pouco do que eu tenho produzido, né, na pós-graduação, né? Bom, é o seguinte, a minha experiência musical, ela sempre foi uma experiência muito híbrida, né? No sentido de que eu participei de muitas, digamos assim, tradições de repertórios durante a minha carreira musical, né? Eu comecei a estudar piano aos 10 anos de idade, né? Lá no Centro Cultural Gustavo Ritter, né? Depois eu fui para música popular, assim, aquela música mais que estava tocando na rádio, né? Quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu estava querendo tocar samba, né? E ao mesmo tempo estudando piano, né? E eu percebo que hoje, assim, pelo que eu faço em termos de música, foi muito influenciado por que eu tive em termos de cultura, né? De repertório, de audição, né? E os músicos também que eu pesquisei, eu percebi que eles também tinham essa mesma trajetória cultural, né? E os músicos que estou falando, por exemplo, que fizeram parte da minha escuta um pouco mais sofisticada depois, né, quando eu comecei a me interessar por música de uma forma mais profissional, mais artística, assim, né, mais formal, né? Eu já estava com uns 16 anos, já estava ouvindo Egberto Monte, estava ouvindo Keith Jarrett, estava ouvindo esses músicos que eram criativos, né, que são criativos, que lidam com o instrumento de uma forma muito pessoal, né? Não necessariamente eles tiveram aulas formais para fazer o que eles fazem, mas é uma experiência muito da escuta, né? Da vontade de querer dizer alguma coisa, dizer alguma música da forma como eles gostariam, né? E aí sim eu percebo que a minha experiência também tem a ver com o que esses músicos fizeram, né? Bom, aí o que aconteceu? Eu estava lá no doutorado da Unicamp e pesquisando, eu estava com um projeto de arranjo, depois eu mudei, né? Eu estava querendo estudar a obra que chama Cartas Brasileiras, de uma compositora brasileira que se chama Léa Freira, né? Ela tem um disco muito bonito, assim, de arranjos para orquestra, quarteto de cordas e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu estava me interessando, assim, por um estudo de um filósofo que se chama Luigi Parkinson, que é um filósofo da estética, né? Ele é um filósofo que viveu com os artistas. Ele frequentava o ateliê do Stravinsky,
né? Ele é um filósofo italiano, contemporâneo, que acho que morreu mais ou menos em 1950, né? O Luigi Paris. Então, ele frequentava o ateliê de Stravinsky, ele tinha contato com os poetas, o Flaubert, era contato íntimo dele, né? Ele foi orientador do Humberto Eco, né? O Luigi Paris. E eu estava estudando um livro dele que se chama Formatividade, Estética da Formatividade, né? Ele fala sobre o processo artístico de uma forma geral, assim, né? Em todas as áreas, porque ele percebeu como que os artistas tinham um itinerário de trabalho e que, nesse sentido, eles conseguiam de uma certa forma, estabelecer uma forma em tudo que eles faziam. Então, ele estudou parece um estudo até de certa forma antropológico, né? Mas também é ontológico, né? Ele percebeu que existia uma trajetória, né, na formação artística, né, e que quase ninguém tinha refletido sobre isso, né. Bom, aí estudando esse filósofo, eu fui chegar numa musicologia, que se chama musicologia auditátil, que tem justamente o Paris como fundamento, né. O Paris, em termos de como filosofia da estética, e um teórico da comunicação que chama Marshall McLuhan, que é um semiótico, talvez, canadense, que fala sobre a comunicação, né? Quer dizer, a influência da comunicação no sujeito moderno, né? Em certo sentido é isso. Então, aí a musicologia, eu consegui, depois do Paris, chegar nessa musicologia, né? Que chama musicologia auditátil. Bom, eu fiquei sabendo dessa musicologia depois de um encontro que a gente teve aí na UFG, que foi lá no Sempen, se eu não me engano, Sempen, que teve um debate de improvisação com o professor Fabiano Araújo, que é um dos musicólogos que vem estudando nessa temática do auditátil, né, que inclusive influenciou aqui o pensamento da Sorbonne, né, porque o Laurent Curie não conhecia a musicologia auditátil, o Fabiano Araújo trouxe para cá, né. Foi até segundo o Fabiano, foi houve uma certa confusão assim, entre orientador e orientando, mas ele conseguiu convencer o Laurent Curie do que ele estava querendo propor, né? Bom, voltando no Sempen. O Sempen, num debate que a gente teve lá na UFG, no Sempen, entre o professor Fabiano Araújo e o professor de bateria, que estava como professor visitante, que é o Eduardo Lopes, o Fabiano trouxe uma temática que me chamou a atenção assim, de imediato, né, que era essa temática da musicologia auditátil, né? Bom, resumindo assim, a musicologia auditátil, ela vai falar de quê? Ela vai falar da experiência da música gravada, né? Quer dizer, o processo que a gente conhece de música em termos de registro, né, e da forma como ela é, por exemplo, ela tem uma pedagogia na academia, né? A música escrita. Você tem uma música escrita e geralmente por exemplo, a técnica do instrumentista, no meu caso, o piano, por exemplo, ela é fundamentada no detalhe escrito, né, do detalhe semiográfico, né? Então a gente tem uma necessidade de aprender o que é, por exemplo, um fraseado, né? Geralmente começa-se com uma incorporação de um gesto que é teses e artes, né? Que é tempo forte e tempo fraco. Né? E, de certa maneira, isso fundamenta a técnica de um pianista, né? Trabalhar com relaxamento de braço. Mas, por exemplo, a gente nunca sabe explicar, por exemplo, qual que é a técnica do swing, por exemplo, de um pianista como o Thelonious Monk, por exemplo. Como é que a gente explica aquilo? Né? Isso, para mim, sempre foi uma pergunta, porque existe uma técnica, né? Só que ela não está... a gente não sabe de onde ela vem. Né? E há um problema nos estudos da musicologia sobre música popular, música criativa, que tende a ver essas músicas como um fenômeno da cultura, assim, né? Obviamente, mas existe um problema no chamado, assim, na tradição culturalista, que tende a enxergar essa música pelo lado como se houvesse uma macroestrutura, assim, que é determinante para que essa música aconteça. Isso, para mim, sempre foi um problema, porque, assim, mas eu vejo um músico como, sei lá, um Egberto Gismonti, ou um André Memari, por exemplo, assim, eu acho que nem sempre eles estão trabalhando com a questão, por exemplo, de ser popular, ou de ser brasileiro, ou de ser
eles, assim, eles chegam e eles querem inventar, né? Eles querem partir de um material que eles têm na mão e querem se fazer artista no mundo, né? Eles estão ali e os elementos que ele tem para criar são aqueles, né? A técnica pianística, os materiais harmônicos, né? Os materiais criativos, né? Os repertórios que eles lidam, que eles estudam, né? E qual que é o problema disso aí? O problema desses processos criativos é que essas músicas, elas estão sempre na gravação, né? Então aí já tem um problema, porque academicamente, como é que a gente pensa, né? A gente pensa a música escrita, né? A música, ela está escrita, codificada, né? Isso não quer dizer que ela seja ruim, é que, seja, que ela existe uma tradição, né? Então, só que nesse contexto que eu estou estudando, eu estou percebendo que, inclusive a musicologia auditática vem orientando, é que existe uma tradição que é fonográfica, né? E que a gente não percebe de como essa tradição influencia o processo criativo desses músicos chamados auditáteis, né? Quer dizer, quando a gente está lidando, por exemplo, para analisar, no meu caso, por exemplo, eu estou fazendo transcrições, né? Estou vendo transcrições de obras gravadas do Egberto Gismonti para piano solo. Eu fiz um recorde temporal entre 73 e 79, né, 1973 e 1979. É um recorde temporal de uma experiência que ele teve na ECM, que é um selo de música europeu, né, que fica em Oslo, né, a ECM, né, o Rainbow Studio, né. Então, o que acontece? Como eu estou fazendo essas transcrições, eu estou procurando questionar a transcrição a partir da perspectiva auditátil. Até porque a musicologia auditátil, ela vai identificar esses elementos formais que são fundamentais para que a música aconteça, né? Por exemplo, um groove na música do Egberto Gismonti, ela não pode ser analisada como um ritmo, porque ela não é um ritmo, né? Ela não cumpre os critérios estéticos da música escrita, porque o groove, ele é é a forma como ele achou, como ele modelizou a música e projetou na gravação, né? Quer dizer, então a experiência auditátil, ela fala o seguinte, que é a experiência de escrever a música na gravação, né? É diferente da experiência de escrever a música na partitura, né? Quer dizer, então quem toca jazz, por exemplo, a música não tem uma cinética, né? Assim, o Real Book, por exemplo, você pega lá um standard, por exemplo, de jazz, All the Things You Are, não existe uma cinética musical, existe a cifra e a melodia, obviamente, né, que é o tema, só que a forma, por exemplo, que o Egberto Gismonti ia tocar isso aí é um mundo complexo, né? Existe ritmos, harmonias deslocadas, né? Ele bota tudo em relação, né? E como a gente recebe aquilo, é uma recepção assim, pronta, né? A gente entende que houve uma experiência artística a partir do que foi mostrado, né? Mas a forma como ele construiu aquilo ali é que é o debate, né? Esse debate que é interessante, porque orienta também a forma como a gente vai ensinar, por exemplo, disciplinas de percepção, por exemplo, né? Por exemplo, eu acho que não tem que... A música jazzística, ela não pode ser... Os critérios para se ouvir uma música jazzística tem que ser diferentes da música escrita, né? A música de jazz, por exemplo, ela existe na gravação, ela não existe na escrita musical, né? Por exemplo, então, a tradição da análise na academia, ela é a tradição da análise da escritura, da partitura, quer dizer, a partitura, ela já é obra, ela já é a obra, né? Mas no jazz, a obra é o CD, é o disco, né? Nesse sentido. Você, por exemplo, você pega o disco Kind of Blue, ele é a obra de arte do Miles Davis, né? Dos músicos que participaram ali, construíram Kind of Blue, por exemplo. Né? Então, assim, a minha descrição, vamos dizer assim, musicológica, né, e científica para o fenômeno musical do Egberto Gismonti quer dizer, eu transcrevo as músicas, né, a partir da notação, só que eu faço uma análise crítica a partir dessa perspectiva auditática, quer dizer, eu contextualizo o que ele está fazendo a partir dos critérios formais da música auditática. Quais são os critérios formais? Quais são os elementos? É o groove, é o deslocamento de acento, né? Como é que é o trabalho de complexificar uma estrutura rítmica que ele, sei lá, deve ter muitas, né? Uma estrutura rítmica, por exemplo,
de frevo, por exemplo, e como é que ele complexifica, como é que ele resolve isso no piano, né? Como é que ele resolve isso em termos artísticos, né? Porque, por exemplo, que a caixa do frevo, por exemplo, ela é como é que ele resolve isso no piano, né? Como é que ele, quais as soluções que ele procura? Então, são essas questões que essa musicologia vai olhar. Bom, o que eu tenho notado de interessante aqui na Sorbonne, com o Lohan, com o Ni e outros professores também que estão falando de música gravada, né, é que os objetos musicais são muito variados. Tem gente pesquisando rock, né, tem gente pesquisando outras traduções de música gravada, por exemplo, músicos do leste europeu, né, que tem uma outra abordagem assim, de criação musical, assim, uma coisa uma experiência nova, assim, né? Escutar um músico, sei lá, do leste europeu, lá um pianista, que escutou outras coisas na infância e também escutou outras músicas, teve outra formação musical, né, na academia, depois estudou jazz e faz uma música muito personalizada, né? Uma música muito personalizada, quer dizer, ela não é popular no sentido de que uma música do povo, né, ou no sentido de que, por exemplo, popular no Brasil, ela tem a noção de popular no Brasil, ela tem diferentes significados, né? E como é que é o significado de popular em outros contextos, né? Como, por exemplo, aqui na Europa, né? Então, por isso que a noção de popular é sempre problemática, né? A gente nunca sabe de qual popular que a gente está falando, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem diferentes uso de popular em diferentes períodos da história do Brasil, né? Para o Mário de Andrade era uma coisa, na década de 40 era outra, para a MPB era outra, sei lá, para a Bossa Nova era uma coisa, hoje é outra coisa, né? Quer dizer, então é problemático esse enfoque popular. Então, aqui, essa musicologia, ela está me propondo ler essas músicas a partir de critérios formais de como ela acontece. Né? Eu acho que até agora, por exemplo, eu estou percebendo que há uma sofisticação musicológica para se falar desses objetos, né? E a diversidade de pessoas que está trabalhando aqui com isso é muito grande, né? Você tem, como eu falei, tem gente que está falando sobre rock, né? De artistas peculiares, assim, né? Tem um processo criativo peculiar, né? Para se fazer uma música a partir da possibilidade de escrever a música na gravação, né? Como é que essa música acontece? Quer dizer, o músico está ali, ele tem uma energia, né? Uma energia corpórea que fica muito impregnada na gravação, né? Isso que é o fenômeno audiotátil, né? Bom, o que mais que eu queria falar? Que mais? Bom, tem uma outra oportunidade, uma outra relação assim, teórica da pesquisa, que é, por exemplo, essa música que está muito vinculada no corpo do artista, né? Do músico, né? Por exemplo, a música do Egberto Gismonti, ou a música, sei lá, do Yamandu, ela está muito no que ele é como músico, né? Então, assim, você quase não separa ele do que é, ele, por exemplo, do instrumento. Ele não existe fora do violão, né? O Yamandu, por exemplo, ou o Egberto Gismonti fora do piano, assim, né? Uma música que está muito no que ele pesquisou em termos culturais, né? Como é que ele codificou determinadas estruturas para o repertório fônico dele, né? O repertório fônico dele, isso que é interessante discutir, qual é o repertório fônico desses músicos, porque eles têm, né? É isso que está em jogo no processo artístico, né? Nas transcrições que eu estou fazendo do Egberto, eu percebo, por exemplo, que como é que ele lidou em determinada época com o repertório fônico e como isso vai se atualizando e complexificando ao longo da carreira dele, né? Porque, de certa maneira, ele tem um repertório fônico, né? Que ele escreveu na gravação, né? E como isso vai ser complexificado ao longo da carreira dele, performances que ele gravou de uma mesma música, né? Quer dizer, como é que essas performances elas não são assim, de uma certa maneira, elas não são o que a gente está acostumado a falar. Por exemplo, assim, o Egberto Gismonti tocando uma peça dele, por exemplo, uma música dele famosa, sei lá, um frevo, Egberto Gismonti. Quer dizer, para a musicologia de tátil, cada gravação, ela é um exemplo de obra, né? Ela tem a sua singularidade, a sua autonomia, né? Aquela gravação, e inclusive ela tem uma autoria,
né? Isso é interessante uma das coisas interessantes da musicologia olfática, né? Porque ela vai ver, por exemplo, essa questão, qual que é uma diferença, por exemplo, vamos dizer assim, a diferença da música escrita, né? A escrita, estou falando de um determinado período, né? Uma música que vai até a chamada tradição da música moderna, né? Quer dizer, música moderna no sentido de um determinado período que vai até 1920, por exemplo, 1930, né? Tem a tradição totalmente da música escrita, né? Depois a gente vai ter uma outra configuração estética na música ocidental, né? Bom, essa noção de autoria que me chama a atenção, né? Porque o que ela quer discutir, a musicologia auditátil, como que essa música ela está carregada de um fenômeno que é o que um sujeito que não separa do objeto, quer dizer, você não consegue distinguir a separação entre compositor e intérprete, né? Quer dizer, o músico ele é compositor e intérprete ao mesmo tempo, né? É diferente dessa música que eu falei agora há pouco, dessa música escrita, por exemplo, quando a gente precisa traduzir um compositor, né? Assim, a tradição acadêmica ela orienta nesse sentido, né? Vamos tocar, por exemplo, o Bach ou Beethoven, por exemplo. Como é que a gente constrói uma técnica para no intuito de, quer dizer, de revelar um compositor, né? Isso não quer dizer que isso seja ruim, né? Ou melhor, não é isso. É porque há uma outra noção, quer dizer, um outro comportamento artístico que parte de uma outra necessidade, né? De criação, né? Que é muito diferente dessa música escrita, né? Quer dizer, é diferente dessa tradição, né? Essa noção de autoria é outra coisa interessante de discutir, né? Um dos pontos chave assim da teoria, né? Bom, eu não tenho como tocar aqui para vocês, vai mostrar alguma coisa, porque eu estou sem piano, né? Eu estou morando num apartamento aqui, bem pequeno, de 14 metros quadrados, e não tenho piano aqui ainda, né? Eu estava estudando na Sorbonne, mas agora com esse confinamento eu não tenho como mostrar nada, né? Porque seria muito importante eu mostrar como que acontece essa diferença, né? Como é que, por exemplo, a construção de uma musicalidade olho-tátil, né? Como é que é a pesquisa sonora, né? A pesquisa artística. Eu queria, assim, por exemplo, convidar vocês a, talvez, se alguém tiver algum interesse, a visitar o site do IREMUS, né? Que é o Instituto de Recherche em Musicologia da Sorbonne. Lá tem uma quantidade de cadernos de musicologia, né? Já publicados no ano passado, e já tem quatro versões. Tem em português, já tem em francês, inglês e italiano, né? Bom, eu acho que eu não falei do musicólogo importante que criou essa musicologia, né, desde os anos 70, que é o Vincenzo Camporoletti, né? Ele que é o criador da musicologia auditátil, né? Ele é um professor da Universidade de Macerata, na Itália, guitarrista, compositor, e ensina musicologia do jazz lá. Vou mostrar para vocês dois livros importantes dele. Um é esse aqui, que é um livro sobre musicologia auditátil mesmo, introdução à teoria da música auditátil, um paradigma por mundo contemporâneo, né? Esse livro aqui, né, que vai discutir essas noções que eu acabei de falar. Tem esse livro também muito interessante, que fala só sobre swing e groove, né, na música gravada. Muito interessante esse livro, muito mesmo. Assim, para quem tiver interesse em estudar essas coisas na academia, eu recomendo esse livro. Esse aqui também, muito interessante esse livro, porque esse livro aqui branco tem 3 artigos. Um é do Vincenzo Camporoletti, né, o criador da teoria, o Lohan, que é o professor aqui na Sorbonne e orientador, e o Benjamin Givan, que é outro professor que pesquisa essa temática do auditátil, mas ele é americano. Nesse livro aqui, eles pesquisaram o Vincenzo Camporoletti, ele transcreveu a performance do Django Reinhardt com o Ed South e o Stefan Grappelli, né?
Para quem não conhece, o John Reinhardt era um violonista, né? Um violonista que, parisiense, francês, bastante famoso, né? Um dos grandes músicos de jazz aqui da França. E o Ed South e o Stefan Grappelli são dois violinistas, né? Dois violinistas. Então, o Vicenzo transcreveu a performance que eles gravaram para a música do Bach, que é um concerto para dois violinos e orquestra, em Ré menor. Né? Ele transcreveu como eles gravaram essa obra do Bach, né? Que foi a partir da perspectiva do tátil. Né? Ele pesquisou a interação desses músicos na gravação, né? Como é que eles confiaram uns nos outros a partir do princípio auditátil, né? É muito interessante essa noção do princípio auditátil, porque a gente está lidando justamente nesse momento de confinamento com esse princípio, né? Via streaming aí, as pessoas estão tocando umas com as outras em lugares diferentes do mundo, porque elas confiam no princípio auditátil. É muito interessante essa noção do auditátil, porque é esse fenômeno que está acontecendo nesse momento, né? Bom, nesse livro aqui é interessante como é que ele descreveu o processo de interação entre esses três músicos. Né? O livro se chama Improvisation, Culture et Audiotaxilité. Acho que é um livro fundamental para entender como é que se faz uma análise auditática da transcrição. Né? Para quem está na academia aí, na universidade, né, e está fazendo TCC ou mestrado, esse livro é fundamental para entender como é que ele analisa a transcrição, porque é justamente esse livro aqui que vai orientar a crítica da transcrição a partir da perspectiva auditátil, né? Bom, acho que eu vou abrir para perguntas aqui. Vou abrir para perguntas, para quem quiser interagir, perguntar alguma coisa aqui de Paris, ou de música mesmo, ou da Sorbonne, sabe, quem tiver interesse em estudar aqui, saber com quem falar, como é que eu consegui essa bolsa, né? Não sei se eu já falei no início, mas acho que já falei, né? Foi uma bolsa da CAPES, né? Foi um edital, a bolsa chama CAPES Print, né? E ela é orientada, ela parece que é um programa lá da CAPES que foi feito só para doutorados com nota 6 ou 7. Né? A Unicamp, como ela é nota 6 lá na CAPES, ela tem essa bolsa CAPES Print. Né? E aí eu fiz um projeto de pesquisa, enviei para o orientador aqui, discuti algumas coisas com ele com relação ao que eu estava pesquisando. Aí ele me mandou as cartas de recomendação, eu fiz os testes de proficiência, é importante para quem está interessado em bolsas da CAPES, tem que fazer os exames de proficiência, então tem que estudar absurdamente, né, para fazer as provas do TOEFL, do DELF, essas coisas aí. Quem mais? Quem perguntou alguma coisa? Jones, você poderia escrever o nome do site que você citou há pouco? Ah, o Fabrício. Fabrício, é o IREMUS, Institut de Recherche en Musicologie. Eu vou colocar aqui no comentário. Flávia, o comentário aparece, né? A Flávia vai responder. Renato Angelim, como é estudar em Paris? Você domina o idioma ou usa inglês? Renato Angelim. O Renato, é o seguinte, aqui na Sorbonne, a gente está praticamente falando tudo em inglês, né? Só que aqui na França, você tem que falar um pouco de francês, porque quase nem todo mundo fala inglês, né? Para você se virar aqui no dia a dia, oficializar sua vida aqui, tem que falar um pouco, né? Eu tenho que falar, mas lá como é um ambiente acadêmico lá na Sorbonne, então tá livre para você falar francês ou inglês, é livre, qual que você se sentir melhor. Tem muita gente, de todo mundo lá, né? Então acaba ficando em inglês mesmo, né? Mas tem muita gente que expõe em francês, né? Alguma pesquisa. Não, o Fabrício recebeu. Que mais vai perguntar? Marcos, Marcos.
Bom, Flávio perguntou, Jones, antes da crise do Covid, como é a vida cultural da universidade? Bom, Flávio, Flávio, aqui em Paris é um negócio absurdo, né, em termos de investimento em arte, né? Você já veio aqui, né, com certeza. Bom, é um negócio que não dá para entender, né? O tanto de a programação que tem de concertos aqui é um negócio que ninguém dá conta de acompanhar, né? Ninguém dá conta de todo dia são muitos concertos com os maiores artistas do mundo, né? Eu tive oportunidade de ver concertos muito bons aqui, né? Lá na Philharmonie de Paris, né? Tanto de jazz como de música clássica, né? Impressionante, né? De nível altíssimo. Como é recebido em relação à música brasileira. Bom, então uma das coisas que o Lohan percebe nos músicos que estão aqui, né, nos pesquisadores brasileiros, é que ele percebe que no Brasil tem muito incentivo para pesquisa em música, né? Ele achou isso fundamental, ele sempre fala sobre o Brasil, né? Ele já teve no Brasil algumas vezes na Ampon, né? Ele sempre fala sobre a pesquisa no Brasil, assim, a diversidade de abordagens, né? E que isso é bastante interessante, assim, bastante enriquecedor para a área de música, né? É uma coisa que ele sempre faz menção, né? Mas música brasileira aqui é sempre bem aceito, né? E sempre, em qualquer lugar do mundo, é sempre muito bem-vinda, né? Antes do Covid, né? Então, esse negócio aqui deu uma diminuída em muita coisa, né? Porque não só aqui, mas no mundo, né? Vocês estão vendo aí, mas aqui as coisas, assim, eu percebo que é bem mais rigoroso, né? Rigorosa a fiscalização, né? Todo dia que eu tenho que sair aqui, eu tenho que escrever uma autorização, porque eu não tenho uma impressora aqui ainda, e eu escrevo à mão uma autorização, caso haja uma fiscalização, eu mostro que eu estou saindo para necessidades essenciais, né? Mas o confinamento aqui está mais rigoroso, apesar de que tem alguns franceses aí que estão andando ali, mas estão recebendo multas, né? Tem multas aí de 1.000 euros, essas coisas aí, né? Tem muitos concertos. Tem, você sabe já, né? Muitos concertos, a vida noturna, muito agitado, o francês muito boêmio, né? Que mais da Sorbonne, alguma coisa? Ainda, a promotor de programação cultural, cuida de algum teatro, centro cultural, museu, não sei se escola de museu Sorbonne. Então, eu estou participando na Sorbonne em duas instituições, Flávio. Uma é na Paris 4, que é a Lettres Sorbonne, né, que geralmente acontece seminários, e no Centro Clignancourt, que é o departamento de música, né, que é mais afastado aqui da região central de Paris. É onde fica a escola de música lá, né? Então, mas tem eventos, toda hora tem divulgação de eventos, né? Tem um coral da Sorbonne, tem uma orquestra da Sorbonne, né? Tem uma ligação muito interessante entre o IREMUS, que é o Instituto de Recherche de Musicologia aqui, né? E a Philharmonie de Paris, né? Muitas vezes tem debates de musicologia lá no IREMUS, lá na Philharmonie de Paris, via IREMUS, né? O IREMUS é um lugar muito interessante também, onde acontecem seminários, né? Tem publicações constantes de trabalhos de musicologia, né, em todas as áreas, tem estudos de, como é que fala, de edições de partituras, né, de compositores daqui, da França, né, compositores contemporâneos, tem muita publicação. Ainda, você poderia indicar alguns álbuns orquestrais de jazz? Bom, o Fabrício, é o seguinte, o último que eu ouvi foi do Laurent Conny, com o Gil Evans. Ele fez um disco com o Gil Evans e eu achei esse disco assim incrível. É um disco muito bom assim para quem está estudando arranjo e orquestração de jazz. É um disco muito interessante, muito bem feito, assim, acabamento impressionante. Vou colocar um nome aqui do professor e você pode procurar no Spotify, Lohan Conny.
Você pode procurar no Spotify ou no site dele. Você coloca aí Lohan Cuny no Google, que aparece lá o site dele, você pode entrar. Tem os livros que ele publicou, os CDs, né? As transcrições, ele tem algumas transcrições do Keith Jarrett muito boas também. Alguns artigos que são fundamentais aí para estudar o pensamento musicológico dele, né? Adianta você saber falar como são os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiências culturais aí. Nossa, Thiago, não sei falar. Realmente não consigo falar, porque todas as vezes que eu cheguei lá na Filarmonia, eu cheguei meio já atrasado, né? E eu já fui entrando, correndo, assim. Eu não vi nada nesse sentido ainda, acessibilidade. Mais alguma pergunta? E aí, Flávia? Acho que tem um aqui. Você fica aí até quando? Então, Flávio, eu tinha um projeto com a CAPES de 6 meses, né? Eu fico aqui até agosto, né? Agosto. A CAPES tem informado a todos os bolsistas que as bolsas vão ser mantidas, né? Independente da pandemia terminar ou não. Mas eu tenho que cumprir o meu projeto que eu afirmei com a CAPES, né? De terminar alguns seminários que eu fiz aqui, né? Quer dizer, que eu estou propondo aqui, eu tenho que apresentar um seminário sobre minha pesquisa lá na disciplina do Lohan, e de outro professor também, que é o Felipe Lalit, né? Eu tenho que apresentar 2 seminários. Eu estava querendo tocar aqui, né? Porque tem muitos espaços aqui para tocar, né? Só que tem que achar as pessoas certas para confirmar um concerto, né? Tem muitas igrejas com concertos gratuitos, né? Então é uma possibilidade de tocar aqui com infraestrutura boa, com piano de cauda, assim, todos os lugares têm infraestrutura, né? Com piano de cauda e divulgação. Quando termina o seu estágio doutoral na França? Então termina em agosto, Flávio. Quem entrou, Jonito. O Danilo. Danilo, abraço. Adriana, teria como depois colocar o nome dos livros que tinha indicado. Sim, Adriana, eu vou colocar. Eu vou colocar. De repente eu te mando via Facebook, viu, Adriano? Talvez seja melhor. Talvez seja melhor, porque tem uma relação grande de livros que, para estudar esse tema aí, eu indicaria assim, alguns artigos primeiro, depois os livros. Vamos retirar. Obrigado, Renato. Obrigado. Renato Angelino. Tá bom, Flávio. Eu envio sim. Bom, infelizmente, assim, eu não tenho como tocar, né, gente? Sem piano aqui. Não tem como. Mas talvez uma outra oportunidade eu talvez possa mostrar alguma coisa prática, né, da pesquisa, né? Mais do que o aspecto teórico, queria mostrar alguma coisa prática. Então, Flávia, muito obrigado pelo convite, viu? Fiquei feliz pelo convite e acho importante essa iniciativa de fazer com que o público conheça a nossa produção na escola, né? Saber como que funciona a pesquisa em música, né? Não é uma coisa assim, nada aleatório, nada sem rigor formal, científico, né? Existem tradições de pensamento na pesquisa em música, né? E que na minha visão não atrapalham, enriquece o mundo do músico, né? É sempre uma experiência enriquecedora a pesquisa. É isso aí, Flávio, orgulho de ser o UFG. Então, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo novamente o Centro Cultural UFG, os parceiros, né?
lembrando aqui que os parceiros são a UFG, a PROEC, a SECOM UFG, Rádio Universitária, e a TV UFG. É isso aí, né? Então, foi, né, Flávia? Valeu, Danilo. Um abraço. Obrigado, Thiago. Um abraço. Obrigado, Marcos. Um abraço. Obrigado, Flávio. Então, eu vou encerrar a transmissão e um beijo, um abraço para vocês aqui de Paris. Até mais, Fabrício. Tudo de bom. Até mais. Encerrando a transmissão.